A cantora sertaneja Simone Mendes, da dupla Simone e Simaria, apontou que a pastora Sara Shiva não vive o que prega e que conhece muito bem a pastora por ter convivido com ela. Boa parte, uma parte desinteressante. Eu vou ficar quietinha, como diz a história, para ganhar chiclete, porque eu também conheço uma parte da vida da Sara. E mais, saiba bastidores da história da pastora Sara Shiva, de um rala e rola sem final feliz com Frank Aguiar. Você não pode perder essa, fica até o final. E aí, amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui no canal, e no vídeo de hoje, sim, ela de novo, pastora Sara Shiva. Vamos falar dela aí e também da cantora Simone Mendes, da dupla Simone e Simaria. A sertaneja ficou full pistola aí com a Sara Shiva, porque ela andou falando aí, né, aquelas velhas histórias que a gente tá trazendo aqui e tal, que não sei o que vai pro inferno, blá blá blá, tem que parar de cantar, tem que ir pro gospel, porque no gospel que é de Deus e tal, enfim. A sertaneja não gostou muito da intromissão da Sara Shiva, principalmente quem ela foi no passado, e agora apontando o dedo pros outros, e aí colocou a boca no trombone, falou um pouco ali sobre a Sara Shiva, e a Sara Shiva foi obrigada a contar uma história que pouco sabia, ou quase ninguém sabia, sobre um trelelê que ela teve com Frank Aguiar. Olha, é a pastora Sara Shiva, que não faz sexo com ninguém, que não beija ninguém, é santa, né? Aqui tem palestras aí sobre santidade e tal. É, no passado ela já foi um Mr. Catra de saia, sim, uma Anitta da vida, que hoje ela aponta o dedo aí, né? Aponta o dedo e gosta de criticar, de falar de santidade, mas lá no passado ela foi o terror da homarada, isso aí. Pois é, né? A bagagem tá desse tamanho e tá apontando o dedo pros outros. Então você vai saber tudo isso no vídeo de hoje, mas vamos começar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, me segue lá no Instagram, @JadsonCastellamaribr, e manda uma mensagem lá pra mim, lá pra gente trocar uma ideia, beleza? Então vamos começar com a cantora Simone Mendes, que falou aí sobre a Sara, sobre que elas conviveram ali. Uma seguidora mandou aí uma mensagem pra Simone Mendes, e a Simone Mendes respondeu. Dá uma olhada no que ela falou. Alguém perguntou se ela viu a profecia de Sara Shiva sobre os cantores sertanejos e escreve: "Queria ver você na presença do Senhor. Desperta, mulher." E Simone traz uma resposta inesperada, dizendo que conviveu com Sara Shiva e conhece quem ela é. Confira. Quem lhe disse, Migla, que eu não vivo na presença do Senhor? Quem lhe disse? Quem conhece o meu íntimo? Quem conhece a minha conexão com Ele? É só Ele. E como eu sou apaixonada por esse Deus, como eu amo Jesus. Na vida da gente, a gente tem que tomar cuidado realmente com algumas coisas, algumas atitudes, né? Mas eu convivi também, boa parte, uma parte desinteressante. Eu vou ficar quietinha, como diz a história, para ganhar chiclete, porque eu também conheço uma parte da vida da Sara. Convivi, mas não tô aqui pra falar de ninguém, tô aqui pra falar de mim. Perguntada diretamente se era verdade que ela acabou a carreira com a irmã, ela diz: Mentira, mentira e mentira. Dia 11 de novembro a gente retorna aos palcos para fazer aquele show lindo, maravilhoso, animado. Pois é, ela conviveu com a pastora Sara Shiva, né? Ela sabe bem. É aquela velha história que acontece com todo mundo, né? A pessoa, quando se converte, esquece do passado. Esquece do passado, esquece do que ela foi, esquece o que ela fez, esquece o que ela já provocou, e é como se nada tivesse acontecido. E aí ela só olha pra frente, porque é nova vida, né? Nova vida é vida perfeita, de santidade, não peca hora nenhuma. Como ela mesma falou, que agora ela agora ela alcançou a santidade total. É isso mesmo, ela disse que alcançou a santidade total. Eu não sei nem o que ela está fazendo aqui, né? Porque aqui é a terra dos pecadores. Não, tirando os religiosos também alcançaram a santidade total, por isso que eles apontam um dedo para os outros. Então, ela disse que alcançou a santidade total hoje. Mas essas pessoas esquecem do que elas já fizeram, esquecem do passado delas. E aí aponta o dedo para o outro, aponta o dedo para o irmão, para o semelhante, né? Às vezes o semelhante não fez 10% do que ele fez lá atrás, mas ele aponta o dedo, né? Fala que vai para o inferno,
inferno, que isso e aquilo, que tá errado e que não sei o que, e esquece de olhar pro próprio rabo. Em cima disso, a pastora Saracheva foi obrigada a dizer, e outra, ela desmentiu, falou, não, eu não conviveu comigo não, encontrei 2 vezes. Encontrei 1, 2 vezes, mas não foi bem assim, não foi desse jeito, ela não sabe de nada, meu, deixa que eu mesmo conto aqui. Aí começou a contar um monte de coisa, que ela era o terror dos homens, que passava o rodo, que pegava 5, que ia pro motel e fazia, acontecia. Falei, ô, pastor, hein? Que isso, hein, pastor? E hoje pregando sobre santidade, né? Olha só que coisa, que transformação, tudo em nome de Jesus, claro, em nome de Deus, né? Deixando claro aqui que eu acredito 100% na transformação do ser humano, acredito 100% na mudança do ser humano. Eu só não acredito na pessoa que se diz mudada, que se diz transformada e não tem empatia pelo próximo, não tem empatia pelo semelhante. E aponta o dedo, joga no inferno e condena e fala que isso, fala que aquilo. Essa pessoa, para mim, não passou por transformação de Jesus. Não passou por uma transformação divina. Foi uma transformação humana. Porque quando Jesus transforma alguém, jamais a pessoa se ensoberbece e aponta o dedo pro outro como se ele nunca tivesse pecado na vida e como se ele não tivesse feito nada de errado, que não é o caso da pastora Saracheva. Ela vai falar aí sobre o que ela fazia e o caso dela com o Frank Aguiar. Ela fez Frank Aguiar passar raiva. Frank Aguiar no quarto ficou au. Por quê? Porque ela disse que dormiu. Eu não vou falar. Olha no vídeo aí o caso dela com Frank Aguiar e a resposta dela para Simone Mendes. Dá uma olhada. Hoje me contaram que aquela linda, querida, que eu tenho o maior carinho por ela, a gente só se encontrou 2 vezes até hoje, acho que no máximo 2 ou 3 vezes a gente se encontrou até hoje, e depois que ela se converteu a gente nunca se encontrou, a gente só se falou pelo WhatsApp. Me falaram, até que ela falou de mim hoje, ou foi ontem, acho que num story, anteontem no story, Simone da Simária. Então assim, eu conheci a Simone e a Simária, a irmã dela, há muitos anos atrás, quando eu conheci o Frank, porque é uma história curiosa da minha vida. Eu era nova convertida, tá? Então, quando eu me converti, eu ainda levei uns 2 anos para eu me santificar totalmente, né? Então, mesmo assim, depois de 2 anos de convertida, eu ainda dava uns beijinhos na boca. Com 2 anos de convertida, né? Foi quando eu parei realmente de beijar na boca. Eu parei de ter vida sexual radical. E eu tava bem firme, assim, um pouquinho depois de 2 anos. Sabe? Não foi exatamente com 2 anos cravado, mas foi um pouquinho depois de 2 anos que eu parei de beijar na boca geral. Mas logo que eu entendi sobre a questão sexual, eu já parei de fazer sexo e tal. E eu tinha um crush no Frank Aguiar. Não, como é que era o nome dele, gente? Como é que era o nome do cantor que elas cantavam? Alguém me ajuda? É Frank Aguiar, não é? É Frank Aguiar? É Frank Aguiar, é isso mesmo, é porque eu me confundo, é muito nome. O cantor de forró, vocês lembram do cantor de forró que a Simone e Simária cantavam com ele? É Frank Aguiar, né? Isso mesmo. O Frank, eu tinha um crush no Frank, imagina. O Frank era solteiro, não sei, não conheço assim, né, como é que tá a vida do Frank hoje. Eu acho que ele deve estar casado e tal. E eu tinha um crush no Frank e a gente foi gravar um programa da Xuxa, mas eu não era a mulher que eu sou hoje. Eu tinha acabado de me converter, eu já não fazia mais sexo, mas estava sempre dando uns beijinhos na boca, era meio sem noção. E eu achava o Frank lindo. Quem me conhece sabe, é isso mesmo, Frank Aguiar. Quem me conhece sabe que eu acho aquele ator Jim Carrey super lindo, né? E eu achava o Frank parecido com o Jim Carrey. Aí eu tinha um crush no Frank e eu tinha uma produtora que trabalhava com a gente, a Marcela. A gente estava chegando na Ilha da Xuxa, que era um programa da Xuxa, e de repente o Frank desceu assim, também da lancha, porque a gente ia para a ilha de lancha. E aí passou o Frank, passou a Simone e a Simária, passou todo mundo. E aí eu falei pra minha produtora, que era a Marcela, eu falei, ai Marcela, eu acho ele um gato, me apresenta. Eu era terrível, gente, só Jesus na minha vida. Aí, resumindo, ela me apresentou, chamou o Frank botou a cabeça lá dentro da van, e eu falei, oi, tudo bom? Prazer, tal, a gente se conheceu. Aí, tem até
Ai, meu Deus, no YouTube tem a gravação, todo mundo dançando, lá na Ilha da Xuxa, o Frank dançando, e a gente se olhando, dançando, aquela paquera. O Frank era solteiro, eu era solteira, a gente tem, né? Eu ainda sou solteira, graças a Deus, até hoje. Mas, graças a Deus, por quê? Porque eu não escolhi errado, né? Não casei errado, glória a Deus. Mas, enfim, o Frank, eu não sei nada da vida dele hoje. E o que aconteceu? A gente ficou naquela paquera. Um belo dia ele vem ao Rio, morava no Rio, e ele me convida. Vamos lá comigo no show. Foi aí que eu conheci mesmo Simone e Simaria, porque eu passei a noite com eles todos no show, né? Eu era nova convertida. Já não estava fazendo sexo, já tinha me consagrado nessa área, mas estava dando uns beijinhos na boca ainda, não tinha muita noção. E aí fui pro show com eles lá, com o Frank, com Simone e Simaria, com a banda toda. E foi mó barato, né? O show e tal. Era forró. Aí eu falei, me ensina a dançar forró. Que essas coisas, né? Quando você tá no meio de gente animada, é uma delícia, né? Conversar, rir, bater papo. Eu sou uma pessoa muito alegre, né? E eu não tinha muito entendimento das coisas espirituais. Eu tava aprendendo. Não sabia que shows eram cultos, não tinha essa malícia espiritual, não tinha esse entendimento da maldade das coisas, não tinha. Porque se você não tem... A Bíblia, ela fala pra você ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ou seja, não é pra você ser tonto nem tonta, não é pra você ser bobinho, entendeu? Inocente demais. Tem que ter um entendimento que existe uma guerra espiritual. Mas eu não tinha. E aí, depois dessa situação, a gente saiu dali, blá, 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 blá. Foi todo mundo comer... E eu acho que depois que nós fomos comer, nós fomos pro hotel. E aí nós subimos pro quarto. E eu acho que ele achou que ia rolar, né? Alguma coisa a mais. E aí não rolou muita coisa. Rolou. Não rolou. E vocês que me conhecem sabem que eu gosto de contar. Porque eu acho que serve para todo mundo como testemunho, né? Da onde Deus me tirou. O que rolou? A gente se beijou. A gente deu os beijinhos. E... eu não fiz mais nada. Aí ele falou, não, dorme aí. Eu falei, tá, vou dormir aqui. Só que eu dormi de calça jeans, vestida inteira com a minha roupa. Tirei só o sapato. Mas o Frank ficou bravo. Falou, como todo homem, né? Não acredito. Eu falei, olha, eu sou crente. Eu me converti. Sexo pra mim só depois do casamento. Não tem jeito. E eu dou graças a Deus, né, que eu já tinha essa postura. Eu me arrependo de não ter tido entendimento sobre beijo, tá? Me arrependo. Se eu pudesse voltar no tempo com o entendimento que eu tenho hoje, jamais eu teria sequer subido para estar com ele. Mas eu subi, eu não tinha muito entendimento. A gente foi, passou a noite lá e não rolou nada. Eu dormi de calça jeans. A gente deu uns beijos na boca. No dia seguinte, acorda todo mundo para tomar café. E desce todo mundo, a banda inteira, todo mundo. Aí foi muito divertido, porque pra mim era uma experiência, né, de estar com a galera, mas ao mesmo tempo manter a minha postura, né? Mesmo sem entendimento do beijo, eu mantinha a minha postura. E eu me lembro da gente estar assim, batendo papo, e aí foi a hora que eu estava conversando, acho que com Simone, Simaria, não me lembro com quem que eu estava conversando, se era com uma das duas ou com as duas, e alguém perguntou alguma coisa e eu falei, não rolou nada. E eu me lembro do Frank de longe, conversando com os meninos da banda. E eu me lembro do olhar dos meninos da banda, falando alguma coisa pra ele, assim, e aí? E eu me lembro dele fazendo assim, não rolou nada. Olha, depois disso, o Frank, a gente se encontrou acho que uma ou duas vezes nos bastidores de algum programa. E o Frank sempre me tratou com muito respeito. Ele é um querido comigo. Nunca mais eu o vi, né? Mas... sempre, depois disso, ele me tratava com muito respeito, muito carinho. A minha filha, uma vez, foi fazer uma visita em um estúdio, o Frank estava lá. Quando falaram que ela era minha filha, ela me contou que ele tinha me mandado um abraço, me falou de mim com muito carinho, muito respeito. Então, eu fiquei muito feliz, né? Porque é o que acontece quando você se preserva, quando você... né, não vai além dos limites com alguém, quando você realmente tem uma postura correta. Ainda que eu não tinha muita noção, né, da aparência do mal, eu era meio sem noção, porque eu era uma nova convertida, né? Mas comparado com o que eu fazia antes, tá? Quem quer saber um pouquinho do que eu fazia antes, vou contar.
Antes de eu me converter, eu não era uma mulher que dava uns beijinhos e dormia de roupa e não tinha mais nada. Não. Antes de eu me converter, eu ia pra balada. Antes de eu me converter, eu ficava com o cara na balada, dava uns beijos ali na balada. Saía de lá, ia pro motel. No motel tinha relações. E muitas vezes no dia seguinte já estava com outro. Pastora Sara, você tem coragem de contar isso do seu passado? Tenho coragem, porque eu sei que talvez tenha gente aqui me assistindo que está vivendo essa realidade. E que busca a satisfação e a felicidade, busca preencher o vazio interior com esse tipo de prática. Não, você não está entendendo. Isso não preenche ninguém, isso não muda a vida de ninguém. Eu era vazia, tinha um coração bom, tinha vontade até de conhecer alguém e amar, mas eu era vazia, porque isso só me fracionava emocionalmente. Isso não me completava emocionalmente. Quando eu me converti, então eu comecei uma jornada pela santificação, uma transformação de vida. A primeira coisa que eu entendi era que o sexo, ele une as pessoas espiritualmente, ele faz transferências de espíritos. É uma coisa extremamente profunda, faz pacto espiritual, pacto de sangue, é algo grave no mundo espiritual. Não se brinca com uma relação sexual. Então foi a primeira coisa que eu entendi que eu tinha que tirar da minha vida e tirei. Uma das últimas coisas que eu realmente tirei foi beijo, porque eu não tinha, como a maioria dos crentes, malícia. Eu achava, não, é só um beijinho, mas não era só um beijinho. O beijo é sim uma preliminar. O beijo esquenta sim a chapa. A gente passa vontade sim. Mas, pastora, quando você beijou o Franco, você passou vontade? Óbvio. Passei vontade. Mas o que você fez? Segurei a vontade. Dormi de roupa, não aconteceu nada. Pastora, você faria isso de novo? Nunca mais na minha vida. Nunca mais. Me arrependo, me dói de lembrar, porque hoje eu tenho um entendimento do Espírito Santo que eu não tinha. Mas, sabe, são coisas desse tipo que eu gosto de compartilhar para vocês saberem uma coisa sobre a minha vida. Que é a coisa mais importante vocês entenderem sobre a vida da pastora Sara Shiva. E isso vocês têm que lembrar. Sempre que vocês pensarem em mim. Eu fiz uma escolha. E uma escolha que pouca gente que eu conheço fez. Não conheço muita gente que fez essa escolha que eu fiz. Pergunte qual é a escolha. A escolha que eu fiz foi ter uma vida completamente transparente e sem segredos. Completamente. Estou olhando para as duas câmeras, tá, gente? Por isso que eu estou abaixando e levantando. A escolha que eu fiz foi ter uma vida completamente sem segredos. Completamente sem segredos. Então, alguém me disse que hoje a Simone compartilhou alguma coisa, falando que já me conhecia há muito tempo e tal. A gente se conhece há muitos anos, mas a gente não se conhece de conviver, né? A gente se viu poucas vezes e depois de convertida, o único contato que a gente teve foi pelo WhatsApp e tal. E a gente nunca se viu pessoalmente depois disso, né? Eu até morei um tempo em Goiânia, mas a gente não teve mais contato, né? Mas é isso aí, né, dona Sara Shiva, ou pastora Sara Shiva. É isso aí, você foi o terror, você fazia, acontecia, né? Você fez o Frank Aguiar passar raiva aí, ficar au, sozinho, né? Porque não teve quem fazer um dueto com ele ali, né? Mas aí a pessoa joga desculpa de que era inexperiente, que não tinha noção, que isso, que aquilo, e blá blá blá. É tanta conversa fiada que só quem realmente é da bolha para cair nesse conto da carochinha da pastora Sara Shiva. Mas hoje sobra espaço para apontar o dedo, né, para quem peca diferente, para quem pecou diferente dela, né, e rebaixar a pessoa e dizer que é a favor da palavra. Que palavra? Palavra de quem? A palavra de Deus diz que eu devo amar o meu irmão, que eu devo amar a ele como eu amo a mim mesmo. Mas a gente só lembra de amar a nós mesmos e esquece de amar o irmão como nós amamos a nós mesmos. Não é, pastora Sara Shiva? Né? Até porque
você vem de santidade. Então você tem que ter essa fala, você tem que ter essa narrativa, você tem que falar sobre isso, de que a santidade, que não sei o quê, porque você vem disso. A sua palestra, que não é gratuita, que tem que pagar para ouvir você falando sobre santidade, é sobre isso aí, é sobre esse tema. Então você tem que ter essa narrativa, você tem que comprar essa ideia, né, de que agora é santidade, isso e aquilo, porque você trabalha com isso. Em nome de Deus, claro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus você trabalha com isso e você ganha a vida assim. Então você tem que apontar o dedo, você tem que julgar, você tem que condenar, você tem que falar do irmão, você tem que falar de quem tá lá, de quem tá assim. Eu aposto com você, pastora Sarashiva, que a Simone Mendes não fez 10% do que você fez. Eu aposto com você que a Simone Mendes, vamos colocar de 100%, não fez 25% do que você fez. E eu não vejo a Simone Mendes apontando o dedo pra ninguém. Nunca vi Simone Mendes notícia de que ela traiu o marido dela. Nunca vi Simone Mendes contando do passado dela e falando que era o terror da rapaziada, que passava o rodo em todo mundo, que pegava 5 numa noite, que ia pro motel e no outro dia tava com mais 5. Nunca vi a Simone Mendes falando isso. Mas como ela canta sertanejo, ela canta de bebida, ela canta de traição, de chifre, de não sei o que. Aí é o Satanás, aí é o demônio. Mas eu esqueço que lá no passado eu era a papa rapaziada, né? Eu esqueço que lá atrás eu era uma Anitta da vida, que hoje faz a mesma coisa, que pega quem ela quiser, que pega 5, 10, 15, que rebola e que não sei o que. Lá atrás você era a mesma coisa, mas hoje você aponta o dedo, hoje você acusa, hoje você se diz acima deles, porque você é santa totalmente, como você disse no seu vídeo aí. É por isso que eu tenho pavor de religiosos e quero distância dos religiosos, tá? Se quiser conversar, não sobre igreja, não sobre religião, sobre coisas cotidianas, a gente conversa. Mas vier falar de religião, eu tô fora, porque vocês são insuportáveis e hipócritas. É por isso que tem gente se desinscrevendo no meu canal. Tchau, fui, tchau! Pode ir, vai com Deus, vai acompanhada dele, e que você seja liberta dessa religiosidade que te acompanha. Para mim, não faz diferença. A hora que você quiser voltar, as portas estão abertas. Mas se ficar aqui para ficar enchendo o meu saco com religiosidade, bye bye, goodbye, beleza? E eu vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Close till I get up. Time